Gostaria de agradecer o convite do professor Zé Vicente, a oportunidade de vincular o ciclo de debates de ideia ao lançamento do livro organizado pelo professor Catânia, a quem eu agradeço também o convite desde o primeiro momento de integrar esse esforço de lançar alguma luz um pouco mais analítica, aquele turbilhão de eventos, né, que a gente assistiu, participou e ainda está em meio à iminência das possibilidades de retorno ou não. A gente está numa espécie agora de intervalo do que está acontecendo, o que vai acontecer. O professor Vicente mencionou que daqui a pouco a gente vai fazer uma concentração, né, dos jogos. Eu não sei exatamente se vai ser uma concentração dos jogos olímpicos. Eu vou trazer aqui, na verdade, uma síntese do exercício. Acabei nominando a mim só na apresentação, mas na verdade é a síntese do exercício que está colocado no capítulo que eu e o professor Zé Vicente escrevemos nesse livro já mencionado, né, da hashtag protestos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que tentar, e acho que a essa altura do campeonato já se tem uma razoável noção acerca disso, é de que os jovens que foram às ruas nos protestos do Brasil em meados do ano passado, 2013, eles na verdade expressam um movimento importante, mas diferente dos anteriores que ocorreram no país, sejam os mais próximos, em termos histórico mais próximo, ou um pouco mais longínquos no tempo, né? Ou seja, é diferente do que aconteceu na rebelião em maio, é diferente das diretas já, em 83, 84, fora Collor, enfim. Em junho, outros personagens estiveram nas ruas, os jovens, obviamente, foram os atores hegemônicos, e por isso inspiram a necessidade de uma interpretação mais específica, né? O que salta aos olhos é que, de algum modo, a gente pode pensar que numa sociedade antiga, né? Não uma sociedade antiga daquela que a gente estudava, né? Antiguidade clássica, mas a sociedade antiga, a gente já pode chamar assim, eu acho, na falta de um conceito melhor por enquanto, né? Essa sociedade, a gente pode considerar isso como uma sociedade em crise. Eu acho que esses movimentos, de algum modo, evidenciaram, né, a crise desse momento. Mas, no fundo, o que a gente quer falar não é, ainda se falta um conceito melhor para definir essa sociedade antiga, ou a modernidade tardia, ou, enfim, como enquadrar esse momento à luz dessa novidade toda. No fundo, o que se está falando é de uma crise dos modos de sociabilidade, né? Das instituições, das formas de representação, das formas de comunicação, de fluxo, né, da informação nesse espaço. Mas, claro que, por outro lado, essa nova sociedade ainda está nos dando seus primeiros passos, eu poderia pensar também, né? E os conflitos entre as posições estabelecidas, essas demandas que vêm se colocando, acho que ainda estão para mostrar outros desdobramentos, outros confrontos. De um ponto de vista das ciências sociais, da sociologia, a presença dos jovens nas manifestações, nos protestos, enfim, que ocorreram, evidenciam que as formas de estruturação social e a dinâmica dos processos, né, desses movimentos, eu me lembro que há um ano atrás, mais ou menos, né, foi feito um debate mais no calor do momento aqui, né? De algum modo, o calor do momento e um ano depois também a gente tem um termômetro o volume dos presentes, né? Eu me lembro que aquele primeiro debate não tinha lugar para sentar, tinha gente sentada acima de tudo, assim, né? Então, de algum modo, se assistiu um certo arrefecimento, mas eu acho que tentando olhar para esse momento de uma forma com um pouco mais de perspectiva, a gente necessariamente tem que partir para qualquer tipo de análise a
partir desses eventos, levando em conta que são necessárias outras dimensões, né, outros conceitos, outras perspectivas, outros pressupostos para dar conta daqueles fenômenos. Né? Outros pressupostos no sentido daqueles clássicos como status ou classe, ou seja, é preciso integrar a questão de gênero, de raça, identidade cultural, pertencimento religioso, todas essas categorias sociais também assumem protagonismo, né, e eu acho que daqui para diante assumem protagonismo decisivamente, não é mais possível, né, nas análises em ciências sociais. A gente estava falando aqui agora mesmo das RIMPs, que foram recentemente lançadas pelo ILEA, né, as redes interdisciplinares, e é interessante perceber como essas categorias, elas de algum modo estão presentes nas várias redes que se formaram sobre os mais diferentes temas, né? Essas categorias, elas estão na agenda inevitavelmente agora, não há mais como escapar disso. E eu acho que para o nosso, a nosso favor, eu acho, né? Como avanço, então acho que essa é uma novidade teórica importante, né? O reconhecimento dessas múltiplas diferenciações e dessas desigualdades todas envolvidas. Bom, eu trouxe aqui para a gente só instigar um pouco desse debate, na verdade instigar um pouco do exercício de colocar em perspectiva histórica os eventos de junho, essa citação que ela cabe totalmente, eu acho, né, me parece, para pensar os eventos, ou pelo menos uma dimensão, uma parcela dos eventos que a gente se deparou e tem se deparado, e que, por outro lado, é uma citação do Yanni, bem antiga já, ou seja, pensar essa questão do inconformismo juvenil como, né, esse estopim para os eventos, né? A Adriana estava mencionando aqui a questão da tática Black Bloc, desse aspecto chocante que em algumas coisas, em alguns momentos do junho nos trouxe. Mas eu acho que é um dever também analítico colocar esses eventos em perspectiva, não para igualá-los ao que já se teve, já mencionei aqui de início que certamente são diferentes de outros momentos, mas há pontos de contato que eu acho que são importantes, né? Pontos de contato que não só inspiram, seja na distância geográfica, né, os movimentos atuais, ou na distância temporal, os movimentos atuais, mas principalmente eventos do passado que deixam marcas importantes nas instituições que ainda hoje existem ou que se mantiveram existindo. Já vamos falar delas, porque existem pelo menos duas que tiveram um papel muito importante, né, nos rumos do que a gente poderia chamar do transbordamento que ocorreu em determinado momento lá em junho do ano passado, né? Instituições como, por exemplo, os meios de comunicação e a polícia, que, bom, elas têm uma memória também institucional, né? E, bom, não vou adiantar ainda o que virá depois, mas é um pouco para pensar esse sentido e, portanto, fazer esse exercício, né, de pensar que em vários momentos da história brasileira, desde os anos 40 até o final dos 70, talvez, né, tentando enquadrar mais ou menos o que a gente poderia pensar como os anos dourados, da parcela dourada que a gente pode pensar do período histórico no Brasil, né, até chegar a uma época mais recente da incerteza do século XXI, enfim. Houve nesses momentos todos diversos protestos que envolveram a juventude brasileira. Se fosse possível tentar construir uma tipologia para isso, eu acho que esse exercício de pensar um primeiro período, né, esse que eu mencionei, talvez dos anos dourados, onde havia uma situação na qual os estudantes viviam uma busca de um projeto de vida, oportunidade de profissionalização, realização da trajetória familiar, um tempo de certa crença no progresso, que a gente poderia pensar depois, precedido pela rebelião simbólica de maio de 68, um movimento de estudantes que veio a simbolizar também
uma crítica dos valores daquela sociedade industrial, né, emergência de movimentos alternativos. Aquela rebelião de 68 configurou certamente os últimos momentos daquele período que eles pudessem enquadrar como anos dourados, né? E a passagem, a preparação da passagem talvez para o terceiro momento ali de uma modernidade tardia, ou dessa modernidade mais recente, ou a transição para o século XXI, o João fala, em 91 começa outro século já. E, por fim, a novidade das manifestações, dos protestos mais recentes que tem esse... Eu ainda tenho uma certa indecisão sobre a ideia do inesperado ou do desavisado, né? Um pouco na linha da discussão que se colocou também no calor daqueles eventos. E é impressionante pensar a dinamicidade que adquiriu aquilo, né? Porque assim como vinha uma hashtag para tentar demarcar uma posição, logo vinha uma contra-hashtag e as coisas iam avançando numa velocidade meio inacompanhável, né? Para ser um observador desse processo, né? Dadas as características comunicacionais que também adquiriu, não tinha como abarcar a totalidade daqueles fenômenos. Talvez por isso a importância do livro, um ano depois, de tentar, né, por diferentes frentes, tentar atacar analiticamente o que aconteceu. Mas eu penso um pouco naquela discussão que se estabeleceu, né, para retomar esse aspecto, se o quanto dessa novidade foi inesperada ou desavisada, no sentido aqui da discussão sobre o gigante que acordou e a contra-correnteza que se deu, né, de que na verdade o gigante nunca tinha dormido, era talvez dimensões do sono intranquilo dele que estavam obscurecidas pelos os encaminhamentos mediáticos que se davam no mainstream, aquela coisa toda, e que depois foram chacoalhados pela possibilidade, né, dessa comunicação um pouco mais horizontal que as redes sociais, num período bastante recente na nossa história, acabaram proporcionando, né? Bom, eu acabei, acho que, pulando a passagem do jovem, do jovem integrado ao jovem labiríntico da modernidade tardia, sem mencionar o jovem, né, nessa tentativa de construir uma tipologia do jovem radical, que é o que estaria colocado naquela perspectiva mais do enfrentamento causado pela ditadura, não só brasileira, mas de todos, né, vários dos outros exemplos que a gente teve na sequência em termos de tempos históricos na Argentina, no Chile, para ficar aqui nas nossas proximidades na América Latina, né? Bom, então, pensando essa transição, né, ou seja, esse momento em que a gente pode pensar algumas pistas, tentar achar algumas pistas para pensar sobre essa novidade das manifestações a partir dessa perspectiva do labirinto, né, que está um pouco colocada na discussão sobre o início do século XXI, proposto pelo Rousseau em 91, né, que seria esse tempo onde se estabelece uma certa instabilidade, um momento de incerteza, essa noção, né, dos labirintos, dos dilemas do labirinto da vida, muito ligada a questões de precarização do trabalho, etc. De algum modo, nesse período é que estão gestadas, a Adriana mencionou algumas, né, desses movimentos em diversos lugares, né, começa a acontecer ou surgir esse protagonismo, né, dos jovens, superando de alguma forma aquela fragmentação que estaria colocada por esse, né, quase que destinada, né, para esse aspecto labiríntico desse período ali dos anos 90 em diante, mas superando então essa fragmentação, aquela ideia de vulnerabilidade, de enclausuramento, né, daí o sentido de uma das hashtags que era vem pra rua, né, saímos do Facebook, coisa do tipo, né, quase como a forma virtual de manifestar que, bom, aquela ideia
dessa população jovem, urbana, fechada, ou nos guetos, ou nos apartamentos, enfim, ela tinha, de alguma forma, se transformado. E nas ruas aconteceu, muitas vezes, no tempo fugaz, enfim, da manifestação, no humor dos cartazes, ou até na raiva das depredações, né, uma certa reconstrução de laços. A gente poderia pensar um pouco nesse sentido. Dá para pensar no sentido de uma voz mundial de indignados, talvez, né? E aí a gente poderia retomar a questão das periferias de Paris 2005, tem milhares de carros incendiados por jovens que não, né, cidadãos parisienses mais de origem africana ou árabe que não se sentem reconhecidos naquela sociedade, enfim, os indignados na Espanha, em Portugal, Occupy Wall Street nos Estados Unidos e em outras cidades norte-americanas também, não só em Nova York, né? Enfim, e esse aspecto de se organizarem por meio das redes sociais, nessa forma, como mencionei antes, horizontal, e expressa uma forma que a gente tem que, de algum modo, assimilar como nova dessa participação política que a gente poderia chamar da era da informação, né? Eu lembro também aqui de uma das tentativas, falando mais a nível local, do governo do Estado, no calor dos eventos, e a visibilidade que adquiriu o gabinete digital, que era uma tentativa de fazer um diálogo, né, vamos dizer assim, conversando na mesma língua, né, e tal, e o gabinete digital que já existia e segue existindo, mas que naquele momento chegou a ter até a transmissão ao vivo da TV Com, que é a nossa, né, TV local, ou seja, uma situação meio sujeita. Também tem uma ligação com algumas mudanças que ocorreram no plano pelo menos naquele momento, né, da comunicação, dos meios de comunicação convencionais, enfim. Mas, de toda forma, enfim, de todo modo, né, de uma forma confusa, ou raivosa, ou otimista, enfim, foi surgindo uma certa consciência de milhares de pessoas que eram ao mesmo tempo indivíduos e eram coletivo, né, e por conta, né, um aspecto desse coletivo se dava às vezes por essa ideia da conexão estabelecida, né, não necessariamente não, absolutamente aos modos do movimento, né, do movimento social, lá o que se estudava nos anos 80, mas desse novo aspecto onde há uma conexão quase que intangível, mas que há um sentimento que transborda, né, às vezes até mesmo um contato físico, por conta dessa capacidade, né, da postagem, do tweet, da imagem que circula e que forma um senso, né? Então, um mundo de virtualidade real ou realidade multimodal em que está colocado, né, definitivamente, e que as gerações mais recentes, então esses jovens que a gente está tentando construir aqui, têm como estabelecido. Um pouco para citar a perspectiva que o Castells traz nessa análise. Tentando agora ir um pouco mais para quase que uma linha de tempo, para depois voltar ao aspecto mais analítico dos desdobramentos. A Adriana já mencionou aqui e chamou bastante atenção porque, falando de um movimento especificamente, né, era evidente o aspecto de haver pelo menos um conjunto, se não uma centralidade nas pautas, né? E assim como o MPL, o Bloco de Lutas, ou seja, havia uma centralidade, havia uma pauta mínima, né? Onde mais ou menos estavam colocadas as motivações para ir para a rua, para promover o enfrentamento necessário, essa faixa de São Paulo é interessante porque ela nos remete exatamente a reconstruir esse processo e ver
que, se do ponto de vista nacional, os eventos tomaram a dimensão que tomaram, exatamente ou muito por conta da violência policial que se assistiu em São Paulo, quando o movimento, né, transbordou, como a gente tem, acho que foi o André Marinho que trouxe isso no último debate, aqui nesse sentido de transbordamento, né? Por outro lado, faz pensar também que não eram movimentos, não eram ações, não eram eventos que já não estivessem ocorrendo há um certo tempo, né? Ou seja, tanto o MPL, quanto o Bloco de Lutas, quanto outros movimentos ou as marchas, né, já vinham acontecendo. Eu me lembro aqui de alguns outros episódios de resistência que envolveram a queima do relógio, a queima, o tatu da Copa, um pouco antes. Ou seja, havia uma movimentação já reivindicatória de oposição a algumas ideias hegemonicamente colocadas, mas que não tomavam a escala do noticiário nacional. E se a gente retomar os noticiários locais, ou pouco de ideia mais geral que se estabelecia naquele momento, se tinha isso muito como a luta, olha, o movimento, as minorias, né? Então muito, e que de algum modo também pela forma comunicacional como eram tratados, acabavam, né, ativando todo um circuito de criminalização desses movimentos, né? Ativavam um senso coletivo, né, de um tipo de ação que acabava entrando eu sou um ouvinte de rádio, acabava entrando nas notas sobre onde o trânsito está trancado hoje. Cuidado, não vá por aqui, porque tem uns guris lá que estão trancando a rua e tal. E há um momento em que essas movimentações elas tomam uma outra dimensão, né? E sem dúvida a violência policial com a qual foram tratados o avolumamento, né, dessas questões em São Paulo foi o que serviu para, pelo menos até naquele primeiro momento, uma certa mudança até no tom editorial dos meios de comunicação estabelecidos, convencionais, né? A grande mídia acabou quase que fazendo um cavalo de pau, né? Uma virada de, se não 180 graus, mas mais de 90, né? Pela forma como vinham tratando no primeiro momento os vândalos, né? E até que o episódio famoso da jornalista da Folha de São Paulo, né? Foi capa, foi motivo de circulação de muita visibilidade, né? A questão da truculência policial. Mas eu quero chamar a atenção exatamente para isso, quer dizer, São Paulo, nessa foto de 6 de junho, chama a atenção, né, faz menção ao que tinha acontecido em maio em Porto Alegre, né, em 5 de maio em Porto Alegre. Ou seja, havia uma conexão entre esse movimento e havia alguns elementos que eram centrais e que tinham, portanto, esse caráter de, apesar de ter um aspecto estético, apesar de ter um aspecto, às vezes, né, afrontoso, violento, havia uma conexão de uma pauta política, que talvez não, certamente não se encaixava na pauta política convencional, né, mas era um movimento político, sim. E que estava basicamente nesse eixo do transporte público, né, da questão urbana, da mobilidade urbana, do acesso à cidade. Eu perdi um pouco ultimamente o acompanhamento da questão dos rolezinhos, e não sei se alguém chegou a fazer alguma investigação empírica para saber se o pessoal dos rolezinhos também estava nas manifestações. De alguma forma pode haver conexões, eu não estou querendo dizer que são exatamente as pessoas, mas que esse sentido, né, do direito a transitar, a estar, a ocupar espaços, né? Só por curiosidade, de ontem para hoje, me aproveitando do exercício que o meu aluno, meu orientando de mestrado está fazendo para mapear um pouco das disputas e dos
discursos a respeito do que aconteceu em Porto Alegre. A gente estava ontem capturando os tweets e o Facebook do Bloco de Lutas, e aí eu botei lá no envio só para ver, o envio da minha máquina para fazer análise qualitativa, só para ver se de fato as postagens, ou seja, a discussão em torno do que estava um ano depois. E de fato, quando a gente vai, né, para pensar um movimento, a gente vai ver que existem, claro, há uma nuvem de demandas e de discussões que estão, mas há um foco. Né? O que nos faz, então, tentar entender quais foram alguns dos eventos ou dos desdobramentos que se colocaram à época em que a gente chegou a ter 1 milhão de pessoas na rua na cidade. Né? Obviamente não era mais só o NPL, obviamente não era mais só o Bloco, era alguma outra coisa já operando naquele espaço. Bom, essa aqui a gente não chegou a fazer. Bom, a gente tem que necessariamente pautar, e tentou fazer esse exercício, né, dois atores que foram jogaram papéis importantes, né, principalmente naquele momento em que, como eu já mencionei, houve esse transbordo, né, ou seja, as pautas dos movimentos ganharam uma dimensão que foi pulverizada em certo do ponto de vista da ação de rua, né? Ou seja, a tal ponto de se havia uma noção, né, nessas novas formas de ação política de fazer questão ou tentar afetar o processo exatamente pela própria ideia de não haver um líder, de não haver alguém que responda. Por outro lado, quando a coisa tomou o volume que tomou nas manifestações de junho, né, de milhares ou milhões de pessoas na rua, aí é mesmo que não se tinha mais, talvez até a capacidade de enxergar o que era que se estava reivindicando, né? Ou seja, as vozes foram cada vez mais múltiplas e abarcaram setores desde os mais conservadores até os mais progressistas, os mais dos sexistas aos ultralibertários, ou seja, você tinha todas as possibilidades colocadas. Mas, do ponto de vista, então, do trato dessa situação, duas instituições, dois atores foram muito decisivos para o tipo de encaminhamento, né, uma boa parte, ou uma parcela importante dos encaminhamentos que foram dados a partir daquele momento. E esses dois atores, obviamente, né, sem querer agora reduzir o protagonismo dos jovens, né, porque afinal de contas é o tema do artigo, mas há dois atores muito importantes aí que são, né, a polícia e os meios de comunicação. Essa foto é paradigmática, né, ela sintetiza, ela é quase que aquela imagem que fala, né, mais do que 1000 tweets. No que diz respeito à polícia, e aí há uma dificuldade, nesse momento particularmente, né, de fazer uma análise da polícia como uma entidade monolítica, né, a gente está falando das polícias estaduais que atuaram em diferentes regiões do país, porque esse também é um momento em que eu me lembro que houve um momento das demonstrações de rua que as cidades de 15 mil habitantes estavam fazendo manifestação. Né? E aí tentar ver o que estava acontecendo era uma coisa bem local e tal, mas havia um sentimento de que era necessário ir para a rua. Né? Então, você teve, o Brasil inteiro estava tendo manifestações e tal, e aí uma dificuldade de analisar esse processo do ponto de vista da polícia é exatamente unificar essa instituição. A gente tem, poderia pensar dentro de uma mesma polícia, várias polícias, né? A polícia de choque, por exemplo, que é diferente, né? Faz parte de uma mesma instituição, mas vai ter certamente um outro trato, né? Não vai oferecer diálogo, ela está lá exatamente para ser a última, mostra o escudo ali, a última barreira, né?
Mas o que ficou muito evidente nesse momento foi o total despreparo das forças policiais para lidar com manifestações. Aí nesse momento já não implicava mais, não importava mais se era de 1 milhão de pessoas ou se era de 200, né? O total despreparo para lidar com esse tipo de evento numa ordem democrática, num Estado democrático de direito. Ou seja, bom, 20 anos se passaram da ditadura militar e as imagens, né, eu propositalmente coloquei um sépia nessa foto, ela era colorido, mas ela, né, talvez o capacete não está dando para ver direito, então ali talvez ela pudesse servir para outros momentos, né, do nosso passado histórico, né, quer dizer, que tipo de alteração, né, e aí a importância da juventude na rua nesse momento, né, de estressar o processo político, de estressar essa relação Estado, forças do aparato do controle social, né, e pensar, bom, e é interessante pensar como a partir dessa relação dos movimentos, das demonstrações de rua com a polícia, o tema da polícia entrou como uma questão central, né? Ou seja, não era exatamente o ponto que estava motivando as pessoas a ir para a rua, mas virou um grande centro, né, imantador, né, das manifestações também. E aí se observou todo tipo de abuso, truculência em diferentes regiões do país, um pouco mais, em algumas cidades um pouco menos, mas do Chuí ao Oiapoque, de Porto Alegre ao Acre, em todas as situações você teve relatos de jovens, adolescentes que foram presos sem nenhum motivo, policiais atuando sem identificação, né, o uso de material inapropriado para o contato e a contenção de grandes contingentes de pessoas. Eu me lembro que ainda, exatamente naquele momento, a gente recebeu aqui nessa mesa o superintendente da Escola de Polícia de Londres, por conta de uma outra pesquisa que existe no grupo sobre escolas de polícia e comparação de escolas de polícia mundo afora. E, bom, era um choque cultural total, assim, o policial de Londres falando com os policiais que estavam aqui para assisti-los no meio daquele processo. E a primeira observação que ele fez para o público foi de tentar entender por que as pessoas estavam sentadas aqui nesse espaço com uma arma na cintura. Só para sintetizar um pouco desse estranhamento, né? E, de novo, da importância, uma das dimensões da importância dos movimentos nesse sentido, né? Acabaram trazendo à tona uma discussão sobre os modelos de polícia que, no Brasil, da pós-Fernando Henrique Cardoso, não vou querer me estender muito nisso, mas uma série de ações, a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, investimentos, informação, etc. e tal, e aparentemente a gente estava caminhando para um caminho, né, caminho para o caminho é ótimo, mas enfim, se direcionando para um momento em que haveria uma transformação importante, né, na forma de atuação das nossas polícias, e quando a gente, daí talvez, né, quando a gente vê, a gente tem ações, modelos de posicionamento em relação à sociedade civil por parte das polícias, principalmente das polícias que fazem o enfrentamento de rua, né, que são as polícias militares, basicamente com as mesmas orientações, com as mesmas motivações, inclusive, né, uma lógica de inimigo, uma lógica de enfrentamento, uma lógica que pareceria não mais caber num país com uma trajetória de 20 anos de democracia, com alguns investimentos que a gente não pode negar vinham sendo feitos no governo federal, etc., né, parcerias com prefeituras, com o Estado, no sentido de uma reformulação das práticas policiais, e a gente viu, na verdade, muito pouca coisa nova nesse aspecto. Como eu disse, o outro ator importante, os nossos, a nossa vidraça, né, os meios de comunicação que, de fato, naquele primeiro momento, ofereceram uma
posição bem demarcada e conservadora, né? Foi o primeiro movimento de tentar enquadrar, enquanto a coisa ainda estava um pouco mais pulverizada, né? Tentar enquadrar os eventos nas velhas práticas, ou seja, ou melhor, nas velhas práticas jornalísticas de enquadrar aqueles eventos, ou seja, isso é, de novo, as outras das minorias e tal, é importante, mas não pode trancar a rua, porque atrapalha o trânsito, o cidadão de bem não vai conseguir chegar no trabalho, né? Até que houve um momento em que esse tipo de discurso não tinha mais como se sustentar, a ponto do nosso amigo Arnaldo Jabor fazer uma manifestação um dia no Jornal Nacional e outra completamente diferente, né? Desdizendo tudo que tinha dito. E de novo, né, a questão, principalmente quando a questão da violência policial se tornou um elemento muito importante naqueles eventos. E aí eu queria... 10, eu tinha? Ah, não, nem você tem 8, tá? Eu tinha mencionado, né, um pouco para colocar os encaminhamentos, né, a forma como os movimentos mais relativamente organizados, ou com uma certa colocação de pautas mais definidas, tinham de fato operado um papel importante nas demonstrações de rua, né? E como, com o passar do tempo, esse aqui é o levantamento do site da Causa Brasil, que faz as análises de menções no Twitter, e depois a gente pode até olhar como é que ele está agora, mas esses são alguns momentos, né, exatamente daquele período lá. Então, de fato, a questão tinha, né, o toque dos movimentos que estavam envolvidos com a questão urbana, com a questão da mobilidade, com a questão principalmente e o tema do preço das passagens ou do passe livre, etc., era de fato o que tinha essa centralidade, essa importância. E ao longo do tempo, quando o volume vai se tendo da adesão, né, de outros sujeitos, não necessariamente ligados a qualquer tipo de movimento ou grupos, mas vão aderindo, né? Não dá para pensar que tinha 1 milhão de pessoas que fazem parte de movimentos no Brasil, né? De fato, aí sim seria uma grande coisa que não é que a gente nunca tinha percebido isso, né? Mas o que a gente percebe é que entra a questão, né, da segurança, ou seja, por conta da discussão sobre violência policial, a sequência disso, ou seja, não que o preço das passagens, a questão das passagens tenha sumido, mas ela ainda está lá, mas já começa a disputar o espaço com outras questões. Entra algo que a gente tende a fazer a leitura, né, de que, sim, são esses movimentos portadores de um novo olhar sobre as práticas políticas, ou seja, avessos aos partidos convencionais, avessos às organizações sindicais convencionais, avessos a todas essas formas, né, tradicionais de organização, mas também nesse momento essas formas tradicionais ou esses olhares tradicionais da questão política também começam a fazer parte dessas disputas, né? Também começam a aparecer ou pontuar esse debate uma politização em termos partidários, isso também começa a acontecer, né? Então a questão do governo Dilma Rousseff começa a tomar centro a favor e contra, ou seja, de algum modo a própria questão eleitoral começa também a aparecer nesse debate, né, tomando o aspecto, a esfera pública de uma forma mais abrangente. A época do artigo, o último levantamento era o centro, era essa questão do combate à corrupção, que foi onde os movimentos começam a perder força em termos de rua, em termos do volume nas ruas, né? É o momento onde começa a haver uma certa acomodação da capacidade de estar pressionando no volume que foi feito em junho,
e que fica um pouco demonstrado pelas pautas, que a gente poderia pensar, né, que se atravessam nesse espaço. Os próprios movimentos, eu lembro a época, o próprio bloco faz uma assembleia e decide não seguir, né, chamando as manifestações de rua, porque estava notando que estava já acontecendo de ter neonazis, outras coisas se misturando e trazendo a discussão para algo que, né, era um exercício de exposição de indignação, mas que não necessariamente mais tinha aquele aspecto inspirado nas questões mais libertárias, mais ofensivas ao processo político convencional e tradicional, incapaz já de dar resposta às pautas. E aí é um momento em que as demonstrações de rua começam a se enfraquecer. Não necessariamente a disputa no espaço virtual. Né? E por fim, só para então dar fecho aqui, essa imagem que ficou muito famosa à época também, né? Para retomar então agora a questão sobre os jovens e o papel nesse momento,